Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Nuno Fernandes Tomás, Presidente da Direção da Centromarca, a Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Então, antes de mais, agradecer o convite por estar aqui e eu talvez brincasse com este início, com esta pergunta. Primeiro, capital, como importante, é que sejamos todos mais produtivos, possamos gerar mais riqueza para as famílias, as empresas portuguesas, deixarem de viver nesta asfixia fiscal em que vivemos. Que impacto, e aproveitando um pouco essas suas palavras, que impacto é que, do seu ponto de vista, esta crise política pode ter sobre o ponto de vista económico? Que impacto? Eu estou convencido que, melhor, quero crer que não tenha muito impacto. E seria muito importante para o país, nesta fase, que não tivesse muito impacto. Quero crer que hoje em dia temos uma administração pública e alguns organismos que possam continuar o regular funcionamento e que, no que toca aos fundos europeus, se possa continuar a trabalhar. É isso que eu espero, sinceramente. Portanto, nesse sentido, do seu ponto de vista, foi positiva a aprovação, ou vai ser positiva a aprovação do Orçamento do Estado? Eu aí tenho mixed feelings, para ser sincero. Como acho que o Orçamento de Estado não era muito bom, a proposta do Orçamento de Estado, acho que se não tivesse sido aprovado ou não tivesse sido decidido que este Governo continuasse até a aprovação do Orçamento, não seria mau. Mas o que estamos a ver também não é mau, porque o que estamos a ver é uma série de medidas recuarem. Portanto, ao final do dia, temos que esperar pela negociação final, pelo resultado final, creio que é no dia 29 de novembro, Exato. Se eu não estou enganado, para ver o que é que vai sair do orçamento. Mas muitas medidas que eu não considerava boas, estão a recuar. Estão a recuar, nomeadamente? O tema do residente não habitual, que foi prorrogado, o próprio tema do IUC, que era um tema muito pesado para muitos cidadãos que iriam ter grandes dificuldades em pagar um aumento do IUC e outras medidas. A Centromarca atua em defesa das marcas e esta crise inflacionista que se vive com sérios problemas ao nível do poder de compra das famílias, ela está a ter impacto nos produtos de marca, nomeadamente no agroalimentar, ou não? Está, Rosário. Eu gostava de lhe dizer uma coisa. Os consumidores, nos últimos anos, têm vivido muitas disrupções num curto espaço de tempo. A pandemia, depois a disrupção das cadeias, depois esta crise inflacionista que referiu agora. E tem sido muito duro. Mas o que é que o consumidor faz? Ou como se comporta perante estas disrupções? Num primeiro momento de choque, num segundo momento de tentar se adaptar e depois num terceiro momento, se eu definir assim 3 momentos de comportamento dos consumidores, de resiliência. O choque inflacionista foi brutal. Brutal. Nós não tínhamos vivido ou experimentado isto ainda no quadro do euro. E a inflação subiu bastante. Consegue traduzir isso em números? Consigo. O primeiro, o que eu gostava de dizer é que os consumidores tiveram que se adaptar e, antes de ir aos números, tiveram que mudar comportamentos. Deixaram de consumir fora. É um movimento tradicional. Deixaram de estar no out of home, como se costuma dizer com algum inglesismo, para voltarem a consumir em casa. Começaram a consumir menos em termos de volume e aqui os valores, e tocando em números, os números enganam muitas vezes, porque em termos de valor o crescimento das vendas ao retalho, houve um crescimento de vendas ao retalho, mas em termos de volume houve uma quebra grande. E para lhe dar um número, que eu acho que é significativo, no período de ajustamento, portanto da Troika, houve uma redução das vendas ao retalho no volume de cerca de 5%. Tendo em conta o período inflacionista, houve uma redução do valor, do volume, de cerca de 9%. Esses 9% reportam-se ao ano passado ou este ano? Ao ano passado. No cômputo do ano passado? No cômputo do ano passado. E qual foi a consequência que isso teve para as marcas de fabricante? Portanto, em termos de crise, normalmente o consumidor tende a procurar preços mais acessíveis e isso pode ser penalizador para as marcas de fabricante ou não?
Pode e tem sido, e Diana, tem sido esse o principal desafio, eu diria, das marcas de fabricante. O crescimento das marcas próprias, e vamos chamar marcas próprias, tem sido enorme. Para lhe dar uma ideia, as marcas próprias cresceram no último ano e meio, ou nos últimos 2 anos, de 35% para 45%. Mas isso também é uma adaptação à procura, não é? Exatamente, era aí que eu ia dizer. Tem a ver com procura e também tem a ver com oferta. Porquê é que tem a ver com procura? Tem a ver com o contexto, como falámos, é negativo, o contexto económico. Tem a ver com o consumidor agora vai muito mais às lojas, que chamamos de lojas de proximidade, faz compras menores e vai mais vezes, maior número de visitas e compras menores. A própria evolução das marcas próprias, hoje em dia são melhores, não vamos dizer o contrário, têm melhor qualidade, diremos assim. Existe até uma prescrição, e tenho que ter cuidado quando digo isto, de algumas entidades, como a própria DECO, a dizer que comprem marcas próprias e recomendam marcas próprias, mas do lado da oferta também há um movimento que leva o consumidor a comprar mais estas marcas, que é o modelo de sortido curto, como chamamos, que é estes Mercadonas, estas Lidls, que têm estado a crescer muitíssimo e têm estado a ganhar cota de mercado, promovem um modelo de sortido curto. Ou seja, menos produtos nas prateleiras, provavelmente o produto líder numa determinada categoria, e depois marcas próprias. Isso significa que vocês saltam da prateleira em maior parte dos casos? Isso é muitas vezes o resultado final. Como você sabe, os retalhistas é que escolhem quem vai estar nas prateleiras, no linear, certo? E, de acordo com o seu modelo de negócio, eles, quando é um modelo de sortido curto, têm poucas marcas. Mas para explicar aí um bocadinho a relação com o retalhista, não é verdade que o retalhista ganha mais, a rentabilidade é maior se tiver mais marcas de fabricante? Essa é uma ótima pergunta. E é o que eu creio que vamos assistir agora. Se nos últimos 2 anos, como há pouco referi, o crescimento das marcas próprias tem sido enorme, na minha opinião, estamos a chegar a um ponto em que os próprios retalhistas, pelo tema da margem, que agora disse, vão querer promover mais marcas de fabricante. Porquê? Porque, de facto, é muito importante para os retalhistas que hajam marcas de fabricante. Os supermercados precisam das nossas marcas. Quando eu digo nossas marcas, falo como presidente da Centromarca. Não só porque tem mais rentabilidade, porque põe mais margem em cima, mas porquê? Porque é uma melhor experiência de compra. E maior fidelização. O consumidor é melhor sortido, há uma série de razões. As marcas de fabricante têm mais inovação, puxam mais os consumidores para ir às lojas. Portanto, existe uma série de razões, entre as quais a rentabilidade para o próprio retalhista, que fazem com que, a partir de agora, creio que vamos assistir um menor crescimento das marcas próprias. Não podem viver sem elas, mas ainda assim, neste momento e em consequência da crise inflacionária, houve uma retração, é isso? Consegue dizer-nos, enfim, que nível de retração é que foi esse na compra de fabricante? Não, eu não consigo dizer neste momento o nível de retração. Eu consigo dizer é o nível de crescimento. Quanto é que compravam e quanto é que deixaram de comprar? Não tenho dados, mas o que eu consigo dizer é quanto é que cresceram as marcas próprias, como há bocado referi. De 35% para 45% no mercado do grande consumo, que vale cerca de 16 bilhões. E estamos a falar só no agroalimentar ou em geral? Não, estou a falar no grande consumo, onde entra o alimentar, entra a higiene, onde entram... Mas, por exemplo, atualmente as marcas de fabricante, disse há pouco, estão a perder cota, não é? Digamos assim, ou as outras é que estão a ganhar. As marcas de fabricante continuam a ser procuradas em segmentos mais indulgentes, digamos assim? Continuam. Não nos produtos do dia-a-dia, não é? Continuam, e aí é um tema que tem alguma graça. O consumidor está, neste momento, bastante estressado em termos financeiros, certo? Mas mesmo assim, consegue fazer algumas compras, ou continua a fazer algumas compras de indulgência, certo? E essas compras de indulgência, a maior parte das vezes, são em marcas de fabricante e em não marcas próprias. Vamos voltar aqui à questão do preço, e nomeadamente no agroalimentar, à situação do IVA zero, que vai acabar. Faz sentido, do seu ponto de vista, acabar? Ou nunca devia ter existido? Enfim. Não, nós defendemos que deveria ter existido e, enfim, defendemos isso inclusivamente alguns meses antes de ter sido
de ter aparecido. E achámos que foi importante na altura. O que eu gostaria agora de centrar a discussão é mais no IVA alimentar, a partir daqui para a frente. Há entidades que defendem... Após o fim do IVA zero, após o fim do IVA zero. Rosário sabe que ainda há pouco tempo teve aqui um colega meu que defendia, e compreende, e eu também concordo, a prorrogação desta isenção do IVA... Presidente da AEP. Exatamente. Não, e o Presidente da FIPA. Da FIPA, exato. O meu colega Jorge Henriques. Portanto, poderíamos inclusive prorrogar por mais algum tempo. O que eu acho que mais importante centrar a conversa é no que toca daqui para a frente no futuro, no que chamamos IVA alimentar, trazer o IVA de todos estes produtos para a taxa mínima, para a taxa de 6%. Por várias razões. Ouça. Primeiro porque é uma confusão enorme. O IVA no setor da alimentação é uma manta de retalhos. Ninguém compreende porque é que uns alimentos têm IVA de 6%, a taxa mínima, outra a taxa intermédia de 13%, outros os 21%. Depois porque, tendo em conta, ou continuando assim o IVA, continuamos a fazer com que haja algum negócio transfronteiriço. Junto às nossas fronteiras, muitos consumidores portugueses passem para o lado de Espanha, que é o nosso vizinho, e vão comprar desde combustível e outros produtos, porque têm o IVA menor. Portanto, o que é que eu lhe quero dizer? Havia agora, mais do que nunca, neste momento, condições para promover um IVA alimentar mínimo, na casa dos 6%. Porquê? Com o fim da isenção do IVA zero, o Governo vai voltar a ter cerca de 600 a 800 milhões de euros, segundo as contas do próprio Governo, da arrecadação fiscal. Se acrescentarmos isso, mais negócio que foge para o outro lado da fronteira, se acrescentarmos mais vendas que teríamos, justamente porque o IVA baixaria, eu creio que compensaria a perda de alguns alimentos com IVA 23%. Mas principalmente por uma razão. A alimentação não é um luxo. Nem higiene. Portanto, não há razões para termos o IVA na sua taxa máxima. Não é um bem de luxo, aliás, como o próprio Governo reconheceu quando fez a isenção do IVA, quando fez a medida do IVA zero. E o preço continua a ser o fator decisivo no momento de optar por uma marca própria, uma marca de fabricante? É claramente, como há pouco referi, não só o preço, pelo contexto económico que vivemos, mas também do lado da oferta, este modelo de sortido curto e o sucesso que tem estado a ter. Repare-se, não quero, enfim, passa a publicidade, porque eu não faço publicidade a ninguém, mas o exemplo da Mercadona, que tem crescido muito, e a cota de mercado tem crescido muito depressa. Os consumidores, de facto, têm aderido um pouco a este modelo de sortido curto, do Lidl, da Mercadona, e esses são entidades, ou são operadores de distribuição, que têm vindo a ganhar a cota de mercado. Porquê que é essa diferença tão grande? Ou porquê que há essa diferença tão grande entre as marcas de fabricante e as marcas próprias? Em termos de preço? Em termos de preço. Então, porque eu há pouco dizia, repare, eu vou-lhe dizer isto, que é um facto que eu acho que é relevante, enfim, os espectadores compreenderem. Quando uma marca de fabricante negocia com um operador de retalho, está a negociar com o seu maior cliente, certo? Mas ao mesmo tempo com o seu maior concorrente. Porquê? Porque não só o operador de distribuição é o principal cliente porque compra os produtos da marca fabricante, como também tem o seu produto próprio. Jogador e árbitro, é isso? Exatamente, a sua marca própria. Então o que é que acontece para uma marca de fabricante quando tem que negociar com o retalhista entrar no supermercado? Tem que pagar o que eu chamo quase uma portagem para lá estar o seu produto. Existem coisas, alcavalas, que se paga que uma marca própria não paga. A localização, onde vai estar na prateleira, a reposição, coisas que a marca própria não paga. Além disso, quando há o momento do retalhista escolher qual é a margem que vai ganhar no produto de marca própria, no seu produto, e no produto da marca fabricante, põe uma margem mais alta no fabricante. Portanto, induz o consumidor a comprar a marca própria porque está bastante abaixo. Mas também compra mais caro, ou não? Não, o preço... Tem que pôr uma margem, se calhar, maior. O preço é obviamente diferente, mas a margem... Ou seja, a base também é outra, não é? Sim, já parte de uma base mais alta, não é? Isso é verdade, obviamente. Sim. Mas o que eu digo é que a margem que o retalhista faz num produto de marca de fabricante é maior, como a Diana perguntava há pouco,
do que num marca própria. Mas consegue dar-nos aqui os valores para percebermos a dimensão da diferença de margens, que seria num produto normal recorrente, no caso de marca fabricante e no caso da Não homóloga. consigo, porque, Diana, isto tem muito a ver com categorias de produtos, tem muito a ver e varia muito. E não consigo dizer um valor. Qual é o diferencial? Mas há margem para reduzir as margens, ou seja, para essa diferença não ser tão grande? Há sempre espaço para reduzir as margens. Ou seja, esse é um problema que está em negociação, que está em conversação, ou é uma questão fechada para o setor? Não, há sempre espaço para reduzir as margens. Mas os operadores de retalho não querem reduzir as margens. Pelo contrário, ainda há pouco tempo vimos no relatório de 2 grandes grupos de distribuição, no relatório de contas, que a pressão para aumentar margens é grande. Eles próprios referem no relatório que tem que aumentar a margem. Portanto, não é algo que nós prevemos, pelo menos num período muito curto, que nós possamos ver a redução de margens. Aliás, esse é um tema que preocupa a Centromarca, porque isto está intimamente ligado com o tema das práticas abusivas ou práticas... E falaremos sobre elas. Pronto. Mas quando fala, só recuperando aqui a questão das marcas próprias, reconheceu que tem também qualidade, não é? Ou tem evoluído também a esse nível. E em relação à diferença de preços, o que se compreende, por ser marca de fabricante e marca própria, mas há um desfazamento muito grande em determinados produtos que chega a ser de 300%, segundo um estudo da Kantar. Como é que se explica ao consumidor que um produto que afinal tem uma qualidade idêntica ao outro tem um preço tão diferente? É difícil e por isso é que tem sido muito complicado esta guerra contra as marcas próprias. É difícil explicar aos consumidores. Até porque hoje em dia muitos operadores de retalho comunicam as suas marcas próprias quase como se fossem marcas de fabricante. E querem, inclusivamente, fazer com todo o tema da comunicação e do marketing que estas marcas possam parecer, aos olhos do consumidor, quase marcas de fabricante. Portanto, a pressão do tema das marcas próprias é o principal tema com que a Centromarca se tem debatido no último ano e meio. Mas acha que as marcas brancas deviam terminar, acabar? Não, ninguém diz isso. O que nós achamos é que... Estou a perguntar. Não. Vocês podiam partir desse pressuposto. Não. O que achamos é que vai chegar um momento, e que está próximo, que os operadores de retalho, como há pouco referi, vão fazer um esforço, ou maior esforço, para começar a vender outra vez as marcas de fabricante, porque está a afetar as margens deles. E as marcas de fabricante, neste caso as nossas marcas, além, como há pouco referi, de gerarem maior tráfego nas lojas, darem uma melhor experiência de compra aos consumidores, são importantes porque têm valores que as marcas próprias não têm. Relativamente à questão dos custos, e, enfim, como já disse, há vários aspectos que estão envolvidos na formação do preço, nomeadamente na marca de fabricante. Continuam a existir realmente problemas a esse nível dos custos, escassez de matéria-prima, ainda custos muito elevados, também custos ao nível dos custos de contexto. Isso continua a ser um fator determinante ou não? Continua, embora tenha baixado bastante em relação ao ano passado. Eu diria que nesse tema, o ano de... Deixa-me ver que nós estamos em novembro de 2023. O ano de 22 foi um ano extremamente complicado, sobretudo por causa do tema das cadeias de valor e, de facto, a pressão no aumento das matérias-primas e também da energia. Certo. Foram estes os 3 grandes fatores. Agora tem estado a melhorar bastante, mas aqui e ali, dependendo de alguns produtos, ainda se notam algumas dificuldades. Mas muito diferente. Estamos num contexto muito diferente do que estávamos o ano passado. Será o caso das embalagens, materiais como vidro ou plástico? Por exemplo. Mas, quer dizer, é um dos exemplos, há mais exemplos. Mas não estamos a viver um contexto tão complicado como vivemos, quero referir isso, como vivemos no ano passado. A tendência Mas o que é que vai acontecer? A tendência é que se normalize. E aqui saltava também para um tema mais económico, que também é muito importante e impacta no contexto que leva os consumidores a estarem mais estressados ou não. Nós, no próximo ano, prevemos uma inflação, claramente, que a inflação começa a desacelerar. E já está a desacelerar. E prevemos que a inflação possa situar-se na casa de cerca de 3%. E aí vamos ver, pela primeira vez nos últimos 3 anos, alguns ganhos reais, porque estamos a ouvir que os salários podem aumentar na casa de 6%. Portanto, foi tudo ao contrário do que aconteceu nos últimos 2 anos, onde houve uma perda em termos reais. Portanto, o consumidor, e isto são dados muito recentes, ainda ontem estive a olhar para estes dados, o consumidor começa
a olhar agora muito apertada em termos financeiros, mas com um ligeiro otimismo para o que vem aí. Sobretudo por causa de um tema. E isto é o tema central. Porque não há desemprego. Ou não há um desemprego relevante. Se alguma coisa, se alguma coisa acontecer ao nível do emprego, provavelmente o consumidor vai virar rapidamente, vai sair deste otimismo. Faço-me entender? Certo. Mas para já, com o desemprego ancorado nesta taxa, o consumidor está com relativo otimismo em relação ao ano de 24. E que impacto é que teve realmente esse aumento dos custos das matérias-primas, a escassez das matérias-primas e da energia nas marcas? Ou seja, agora que já é possível fazer uma avaliação desse passado, houve marcas que tiveram que diminuir a produção, houve marcas que chegaram a desaparecer, o que é que aconteceu? Não foi tão radical, Okay. Não houve marcas que desapareceram. Conseguiram sobreviver. Exatamente. Eu devo-lhe confessar que uma das coisas que me tem impressionado nestes últimos anos, como há pouco falei de tantas disrupções num curto espaço de tempo, foi a forma, mal ou bem, umas vezes melhor, outras vezes pior, que a economia se adaptou e que as próprias empresas se adaptaram. O ano de 21 final e sobretudo o início de 22 e ao longo de 22 foi um período extremamente complicado, mas as empresas suportaram esta pressão enorme, como há pouco falámos do aumento das matérias-primas, o aumento dos preços de energia e a ruptura nas cadeias de valor e conseguiram, passar por isso. Obviamente com dor, as margens diminuíram das empresas. Muitas vezes houve uma pressão enorme, teve que se trabalhar muito mais do que num período normal, mas as empresas conseguiram passar por isto. Em termos de capitalização das empresas, como é que avalia o que é que está a acontecer? Sabemos que há vários programas, tem havido várias iniciativas em termos governamentais, com fundos comunitários também para a capitalização das empresas. Está a funcionar ou não? Esse é um tema, eu não comecei há pouco, quando me perguntou sobre o que é capital em Portugal, comecei com uma resposta mais, eu diria, generalista, mas esse é o tema central da nossa economia, na minha opinião. É o tema da capitalização. E este é um tema que o país deveria seriamente investir. Tem sido feito alguma coisa, e é olhar para o que o Banco de Fomento tem feito neste último ano e meio, com o lançamento do programa Capitalizar, mas eu diria que tem que ser feito, muito mais tem que ser feito. E quando comparado com outros países europeus, nós, Portugal, o peso da indústria capital de risco ainda é muito pequena no que toca em percentagem do PIB. Também não há tradição, não é, digamos assim, das empresas. Pois é, Osara, mas tem que haver. Tem que haver. Também não havia tradição noutros países europeus, repare. Ou seja, os empresários nunca põem muito essa opção, não é? Está a mudar, Está a mudar e isso é muito interessante, que é uma coisa também muito recente. Mas deixa-me dizer o seguinte: Espanha tem uma indústria capital de risco 6 vezes maior do que a nossa. Grécia, 5 vezes maior. Também maiores do que nós, com maior número de empresas. Mas eu estou a falar em termos relativos. Certo. Eu estou a falar em termos relativos, do peso, percentagem no PIB. E o facto é que o capital de risco é diretamente proporcional a uma economia mais desenvolvida e um tecido empresarial mais robusto. Não tenho qualquer dúvida quando afirmo isto e sinto todos os dias na minha profissão. E problemas que as nossas empresas têm, como capital ou falta de capital, dimensão, falta de dimensão, e qualidade de gestão ou falta da qualidade de gestão, são resolvidos justamente através de um setor de capital de risco robusto. Porque a gestão é mais profissional, permite com que as empresas pequenas se tornem médias, as médias se tornem grandes e as grandes se tornem globais. E isto não é, atenção, não tem é... que chegar lá também, não? Ou seja, para tomar essa decisão, tomar essa opção, tem que chegar lá, tem que também ter capacidade para chegar lá, não é? Eu vou-lhe então responder à pergunta que me fez, que é o que quer ir. Pela primeira vez, nos 30 anos de minha vida profissional, em Portugal, eu sinto empresários, e não é sentir, eu vejo empresários, e falo e contato com empresários, que estão dispostos a vender os seus negócios. Certo. É natural, porquê? O tema de sucessão sempre houve, mas agora passaram por 21 e por 22, onde apanharam grandes sustos, um com a pandemia e outro com o aumento das matérias-primas e o aumento da energia, sobretudo indústrias, e apesar de tudo conseguiram surfar essa onda e ter resultados bons,
Com o aumento das taxas de juros, pensam e dizem, é agora aumento para vender o meu negócio. Certo. E estamos a assistir isto. Agora, enquanto falamos, Sim. como os ingleses dizem, as we speak. Estamos a assistir pela primeira vez uma série de empresários a venderem ou quererem vender os seus negócios. E se tivéssemos, e estamos a ter, já não temos uma indústria de capital de risco incipiente, fruto do programa Consolidar também e fruto de alguns investidores privados que, para fazerem um match com o dinheiro público do programa Consolidar, entram como investidores nestes fundos. O facto é que as empresas, e não quero ser maçador agora, participadas por fundos de capital de risco, isto é um estudo do ISCOTE, têm 10 vezes maiores vendas, têm 9 vezes mais empregados e têm 2,5 vezes melhores margens de EBITDA. E, portanto, acha que esse é um movimento que está a começar a ter impacto em Portugal, é isso? Há 2 movimentos que são silenciosos para já, porque é difícil de quantificar, é quase impossível, que estão a ter um grande impacto. Um é o reflexo de uma indústria de capital de risco menos incipiente, certo, mas ainda tem que se fazer muito. O Banco de Fomento deveria, 4 em 4 anos, vir com programas de novos fundos de capital de risco. Porque recentemente, por exemplo, o Banco de Fomento decidiu limitar as possibilidades das sociedades gestoras de capital de risco de comprarem participações no âmbito precisamente do programa Consolidar. Isto é um tiro no pé? Ou Não. É uma limitação? Não. Estamos a falar de coisas diferentes. Ok. Quando o pilar capitalizar do Banco de Fomento, a maior fatia foi para o que eles chamam um programa Consolidar. Este Exato. programa... Porque há pouco tinha falado do programa Consolidar e lembrei-me disso. Exatamente. Uma série de sociedades gestoras de capital de risco concorreram e foram buscar fundos. E depois esses fundos têm que haver um match com fundos privados, de investidores Exato. privados. E são esses fundos de capital de risco que injetam capital na economia, comprando ou investindo em empresas, certo? E com isto profissionalizando a gestão e fazendo com alguns setores deixem de estar tão fragmentados e criem uma dimensão. Eu vou falar de exemplos concretos porque é muito mais fácil para quem nos ouve perceber disto. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto, e passo a publicidade, do que a minha sociedade gestora capital de risco está a fazer num determinado segmento, que é nas residências assistidas. No meio da pandemia, comprámos uma primeira residência assistida, o Fundo de Capital de Risco, ok? Comprou uma residência assistida. E desde este momento tem vindo a comprar muitas, o que nós chamamos de um buy and build, que é consolidar o setor. Neste momento já somos o operador número 1 em Portugal no que toca às residências assistidas. E a gestão destas está, hoje em dia, pelo menos das nossas, muito mais profissional. Não era a gestão de cada uma delas, é uma gestão para todas. Eu faço-me entender? Sim. São estes processos de consolidação que são muito importantes numa economia que em todos os setores é extremamente fragmentado. Já há pouco, agora voltando à questão das marcas, relativamente à qualidade, já nos disse que a qualidade tem vindo a aumentar. Então significa que essa qualidade nunca esteve em risco, mesmo com a crise, e que tem vindo a ganhar terreno, é isso? Como é que se consegue competir com a qualidade dos produtos de marca própria? Era o que há pouco eu referi, tem sido muito difícil esta guerra com as marcas próprias, não só porque as marcas próprias têm mais qualidade do que tinham antigamente, também hoje em dia investem em inovação, por isso é que a pressão das marcas próprias no mercado tem sido grande e o crescimento enorme. Como é que se combate isto? Eu diria com mais inovação por parte das marcas fabricantes, com comunicação e fazendo com que os consumidores continuem com uma relação muito íntima com as marcas que gostam e que, nestes momentos de maior stress financeiro, não larguem as suas marcas preferidas. Mas continua a haver nichos onde realmente o consumidor opta pela qualidade em detrimento do preço, ainda assim, apesar da crise, ou não? Continua, como há pouco tive a oportunidade de dizer, e a Diana Foucault, no que se chama de indulgência, nós vemos que a escolha do consumidor é muito por marcas de fabricante. Certo. E ao nível do controle da qualidade, acho que
está a correr bem, não há problemas, isso não é fator, Não. não é problema. Não é problema nenhum. O controle de qualidade existe em todas as tipos de marcas, marcas próprias, marcas de fabricante. Em relação à questão da concorrência, estabeleceu como prioridade, quando assumiu as funções de Presidente da Direção do Centro Marca, o acompanhamento do processo de criação da legislação em matéria de práticas comerciais desleais. Isto é um problema em Portugal ou não? Já foi muito maior. Hoje em dia o nível de conflitualidade baixou consideravelmente. Eu diria que também, fruto de um ciclo económico mais positivo, não temos visto tantos problemas. Mas foi, como refere, muito importante a iniciativa legislativa em 2013, de práticas individuais de restrição comerciais, ter aparecido com um quadro contraordenacional forte para as práticas desleais ou práticas abusivas. Haviam práticas que eram inacreditáveis. Eu lembro-me quando cheguei ao setor, quando comecei a estudar os dossiês, algumas das minhas reações foram: isto não é possível que aconteça, mas aconteciam. Vou dar um exemplo concreto para falarmos de exemplos, eu gosto sempre de concretizar. Débitos unilaterais. Muitas vezes, e no passado, haviam débitos unilaterais por parte dos operadores de retalho aos fabricantes. No final do ano, sem razão, algumas vezes com razão, mas muitas vezes sem razão, havia um débito unilateral. Só que, fruto da concentração dos operadores de retalho, é muito difícil para os marcas de fabricante dizerem: eu não trabalho mais com este cliente. Porquê? É o único mercado da Europa que o top 2 em termos de... A Diana está-se a rir. Top 2 em termos de operadores de retalho tem mais de 50% de cota de mercado. O Grupo Soné é o Grupo Jerónimo Martins. É o único mercado da Europa que 5 operadores de retalho têm mais de 80% de cota de mercado. Se adicionarmos uma Intermarché, uma Lidl e uma Mercadona. Bom, então a isso é Sonai complicado, e a Jerónimo não é? Martins. Portanto, o que é que faz esta concentração no setor? Uma posição quase de dominância. E quando há uma posição dominante, o que é que acontece muitas vezes na negociação? Abuso. Faço-me entender ou não? Portanto, a concentração no setor de retalho induz isto. Era importante na altura, lá atrás, sobretudo num período de ajustamento, na Troika, legislar isto. Foi o que se fez em 2013, com a lei da SPIRC. Depois, em 2019, e já com a minha ajuda, conseguiram atualizar essa lei. Inclusive, na altura, o tema dos débitos unilaterais apareceu em 2019. Era um tema que me chocava, devo dizer. E já mais tarde, em 2021, a lei ainda foi mais, eu diria, apurada, quando houve a diretiva de Unfair Trading Practices. Ou seja, nós estamos hoje em dia a atuar com base ou debaixo desta diretiva europeia, comunitária, não é? Isso significa que não vê com bons olhos movimentos como aconteceu este ano, no retalho, nos maiores negócios, que é a compra da Auchan, a compra do mini preço pelo grupo Auchan? Não, pelo contrário. Essa em concreto, e eu tive a oportunidade de o escrever. Porquê? Não, porque... Considerando o que disse anteriormente? Sim, eu percebo. Mas porquê? Porque um desses operadores estava em sérias dificuldades. Era preciso resolver essa operadora, utilizando uma linguagem mais financeira da resolução. Era preciso resolver. E das várias hipóteses que havia em cima da mesa, acho que esta foi talvez a melhor. Para justamente não criar ainda mais concentração, também porque o fit entre os dois operadores foi interessante. Um com mais cultura de marcas fabricantes, neste caso a Auchan, outra mais com cultura de marcas próprias, mas vamos ver o que vai dar. Como se costuma dizer, só no final do jogo é que a fusão ou a aquisição ainda está em processo. Vamos ver como depois, na realidade, vai funcionar, se eu tenho razão ou não. Mas dos vários cenários, creio que foi talvez o melhor. Mesmo já com a SPIRC, portanto, já depois de 2013, chegou a constar de vários programas eleitorais, nomeadamente do PSD, penso que não estou em erro, a possibilidade de ser criada uma entidade reguladora para as relações do setor agroalimentar. Lembro-me que a Centro Marca chegou a falar do alargamento eventual ao resto dos bens de consumo, não é? Ao grande consumo. Isso faria sentido uma entidade reguladora ou as relações com os retalhistas estão mais amigáveis desde a SPIRC? Sinceramente, estamos num período, até agora, nestes últimos anos, como há pouco referi,
fruto de um ciclo económico mais positivo, a não ser o último ano e meio, e fruto da legislação que temos que, de certa maneira, induz ou deixa de induzir em determinados comportamentos, estamos num período bom, de baixa conflitualidade. Portanto, eu não traria ou não quereria mais nenhum organismo. Eu sou sempre por tentar evitar a criação de mais e mais organismos. Acho que nós temos demasiados organismos. Portanto, eu ficaria exatamente como estamos, sempre tendo em conta que a fiscalização e a monitorização é fundamental. Portanto, a ASAI, se eu me perguntasse a mim o que é que eu faria, daria mais meios à ASAI para continuarem no terreno a fiscalizar e a monitorizar. A ASAI tem feito, devo dizer, um bom trabalho, mas tem sempre uma falta de meios grande. Portanto, tudo o que possa ser feito no sentido de trazer mais meios para a ASAI, estou de acordo. Mas, dada a concentração que existe no setor, isso significa também que não são esperados mais movimentos de consolidação, ou seja, que o mercado tenderá a ficar como está ou não? Que alterações é que antevê que existam? Não lhe sei dizer, sinceramente, vou ser muito honesto, não lhe sei dizer. Não sei se vamos ter, se eventualmente tivéssemos mais concentração, eu diria que seria problemático. E novas empresas a entrar no mercado português, novos players no mercado português, temos margem para isso ou não? Há sempre margem para novos players entrarem, embora seja cada vez mais apertado. Olha, um exemplo de sucesso tem sido a Mercadona, com passa publicidade. Entrou de uma forma muito agressiva, tem vindo a conquistar uma cota de mercado bastante relevante num curto espaço de tempo e, portanto, prova que, afinal, havia espaço, quando muitos diziam que não havia espaço no setor para mais um operador. Tem muito a ver com o modelo de negócio. Este modelo que eu chamo de sortido curto tem sido vencedor nestes últimos 2 anos, também neste contexto. Mas voltando há pouco que referia no que toca ao tema de baixa conflitualidade que temos tido neste momento, vamos ver o que é que vai acontecer e estou expectante o que é que vai acontecer agora no próximo ano e meio, porque começamos aqui e ali a ver alguns sinais que podem ser representativos que se calhar poderemos vir a ter problemas. Assim? Começamos a sentir em alguns sinais, neste momento não são mais que sinaizinhos, entre o retalho e os fornecedores, que poderemos vir a estar num momento em que vamos voltar a ter alguns problemas. Então, podemos fazer este raciocínio que é a crise, de certo modo, aproximou as partes, porque havia aqui uma necessidade de ajustamento parte a parte em função daquilo que eram as exigências também da sociedade e do consumidor, e que agora, com uma economia um pouco mais em crescimento ou mais pujante, que essas diferenças se vão acentuar. Não, eu teria que recuar ao período da Troika, do ajustamento, certo? Foi um período muito complicado, porque houve um alto desemprego e muita gente não tinha... Estamos a falar da conflitualidade, não é? Eu estou a falar disso, E na altura a conflitualidade disparou, certo? Apareceu a lei da Espírito em 2013, que induz ou deixa de induzir determinados comportamentos. As coisas começaram a melhorar. Nesse momento também o ciclo tornou-se mais positivo, certo? Até há 1 ano e meio. E aí as coisas têm funcionado bem, não tem havido conflitualidade. Agora, fruto deste período de 1 ano e meio complicados, porque houve claramente uma redução do poder de compra, as coisas começam a apertar. E não nos vamos esquecer, isto é uma coisa muito importante, que o tema da inflação, embora esteja a desacelerar, é cumulativo. Em 21 houve inflação, em 22 houve muita inflação, em 23 ainda vai haver inflação. E isto vai sempre acumulando. Não sei se me faço entender. Sim, claro. Mas que tipo de problemas é que poderão surgir? Outra vez práticas desleais, outra vez a tendência... Falo desta que para mim é a mais gritante. Débitos unilaterais. Chegar ao final do ano e uma cadeia de retalho, por exemplo, debitar na conta do seu fornecedor um montante. Sem qualquer razão. E acho que isso vai voltar a acontecer? Não sei, espero que não, até porque hoje em dia... Mas qual é a motivação dessa circunstância? Aumentar as margens por parte Sim. Aumentar as margens por parte do operador de retalho. Isso seria num contexto de mais restrições, ou seja, de mais dificuldade por parte das grandes cadeias, não é? Eventualmente
debitar esse valor, não é? Não, repara uma coisa, eu não chamaria de grande dificuldade por parte das cadeias. Os grupos de... Não têm, mas enfim, os grupos no cenário económico. Não, os grupos de distribuição são, de facto, grupos que geram muito cash flow. Agora, tem uma pressão extra, que estão cotados no mercado. Certo. E todos os trimestres, trimestre após trimestre, tem que melhorar resultados. E é isso que muitas vezes nós não temos em conta. Não é por estarem a passar dificuldades, é porque pela ambição de continuar a crescer nos resultados. Essa pressão de estar cotado e de apresentar sucessivamente melhores resultados é uma pressão que muitas vezes passa para os fornecedores. Não sei se me faço entender. Há pouco falou das práticas desleais, pegando agora um bocadinho da perspectiva do consumidor. A Autoridade da Concorrência abriu uma série de casos, envolvendo muitos associados da Centromarca. Considerando que as marcas de fabricante vivem muito a sua imagem, como é que se recupera eventuais danos de imagem, considerando todos estes processos, já muitos nos tribunais, ainda sem grandes desfechos, em que são acusados de fixação de preços, inclusive com os retalhistas? Diana, você já adivinhou a resposta que eu vou dar. São processos judiciais que estão em segredo de justiça e que a Centromarca, por até código de compliance, não pode comentar. Mesmo sabendo que os seus associados estão envolvidos em alguns deles. E nós nunca comentámos qualquer destes casos. Agora, pergunta o que é que alguns destes associados, ou os fabricantes com marcas, podem fazer em termos reputacionais. Tem que continuar a fazer o seu trabalho de reputação. E vamos ver, ao final do dia, depois do processo julgado, qual vai ser a decisão. Porque há muitos processos e depois não sabemos como é que vão terminar as decisões. Para já não houve nenhum desfecho conhecido. Tanto quanto eu saiba, não. Os processos estão parados por causa da questão das buscas por parte, sem a presença de um juiz, é isso? Não sei. Vou ser sincero, não sei mesmo. A ativação de um código de boas práticas comerciais na cadeia agroalimentar estava em cima da mesa. Isso chegou a avançar, não avançou ou não? Estava e está. O Código das Boas Práticas faz parte do que a legislação se chama de autorregulação. E é muito importante, porque no quadro da lei da SPIRC estava previsto que, a par da lei, deveria haver também a complementaridade de um sistema de autorregulação, que se baseia no que chamamos lá fora, na Europa, Supply Chain Initiative. E este Código das Boas Práticas, iniciado em 2016, foi retomado pela Centromarca, que foi responsável e é responsável de levar este código à frente, e creio eu foi em 2018 ou em 2019, se eu não estou errado, peço desculpa não saber o ano agora, conseguiu trazer a maior parte dos operadores de retalho e uma grande parte dos fabricantes de marcas assinarem o Código de Boas Práticas. Foi uma cerimónia que organizámos ali no Ministério da Horta Seca, no Ministério da Economia, e desde aí o código tem estado em funcionamento. Certo. Mas o código é sobretudo reputacional, como estávamos a falar. Funciona numa base no name shame, que é não há contraordenações. É mais um tema simbólico. Exatamente. Mas funciona. Rosário, eu vou-lhe dizer, num mundo ideal, as leis não deveriam ser necessárias. Bastaria a autorregulação, mas não vivemos no mundo ideal. Ainda voltando um bocadinho à questão do mercado e do interesse das marcas pelo mercado português, há realmente esse interesse, nota-se ou espera que se note mais no próximo ano de marcas internacionais virem para Portugal e estabelecerem-se aqui ou não? Como é que isso está? O mercado das marcas é um mercado que funciona um pouco, não funciona a par e passo com o tema da economia. É por modas? É por modas e Portugal, de facto, está na moda. Mas, para ser sincero, se eu começar a olhar para os últimos 3 anos, eu não me lembro de muitos fabricantes novos em Portugal e muitas marcas. Nós já temos quase todas as marcas em Portugal, não é? As rendas e o aumento das rendas é um obstáculo? A falta de locais é um obstáculo ou não? Para as marcas se instalarem, por exemplo? Não constitui. Não. E relativamente às marcas nacionais, há um crescimento ou não das marcas nacionais? Eu não diria que há um crescimento, ou talvez não saiba dizer se há um crescimento. Há, hoje em dia, outra preocupação pelas marcas nacionais. Existe, hoje em dia, um carinho pelas marcas nacionais. Existe, hoje em dia, uma preocupação em trabalhar as marcas portuguesas, coisa que não havia há alguns anos atrás. E isto é muito importante para muitos produtos portugueses.
porque verdadeiramente a marca adiciona valor aos produtos. E muitas vezes íamos lá para fora, sobretudo, quando exportávamos determinados produtos, e deixávamos outros trabalharem as nossas marcas. Italianos, por exemplo. Com azeite. Não queria dizer, mas esse é um exemplo claro. Nós vendíamos em grosso e vinham os italianos, uma boa embalagem e tal, e era uma coisa extraordinária. Isso está a acontecer menos. Está a acontecer menos, nós estamos a saber trabalhar melhor as marcas. Temos hoje em dia algumas marcas de relevo internacional e isto é um caminho que se vai fazendo. Não se faz overnight, não é? Do dia para o outro, mas tem-se estado a melhorar bastante nisso. Ou seja, também ao nível da exportação tem havido um crescimento. Tem. E uma preocupação maior em trabalhar a marca portuguesa, isso sem dúvida, não é? Mas, por exemplo, na produção da marca portuguesa, ainda há pouco tempo falava com um representante da indústria agroalimentar e dizia-me, se formos a um supermercado na prateleira das bolachas encontramos uma ou duas marcas portuguesas e não as 20 que existiam há 10 anos. Estamos a desinvestir um bocadinho no fabrico, digamos assim, da nossa marca nacional. Não só no fabrico, no que há pouco falávamos. No sortido curto, o modelo sortido curto traz justamente esse problema. Como reduz o número de produtos na prateleira, o que é que acontece? Tem um líder da marca, qual é a marca líder neste segmento ou neste produto? Está lá na prateleira. Depois tem logo em segundo lugar a marca própria do operador. E depois, eventualmente, quando tem um terceiro, tem outra marca. O modelo sortido curto não ajuda o Conseguem que entrar acabou no de dizer. mercado, mas não conseguem sobreviver, é isso? Pois, o espaço da prateleira é finito. Também é finito. Portanto, o operador de retalho tem esse poder, de acordo com o seu modelo de negócio, de decidir quantos produtos vou ter ou quantas marcas vou ter neste produto. Mas está a dizer que os investimentos, por exemplo, na fábrica, estava a dar o exemplo das bolachas, os investimentos de marcas, não é como aconteceu em Portugal, ou venda externos, acontece porque passaram a ter menos espaço na prateleira? Ou simplesmente deixou de fazer sentido produzir? As duas. As duas em combinação. Mas a que eu foquei é muito importante, porque leva a fazer com que se calhar não vale a pena produzir, porque eu não vou conseguir ou vou ter dificuldades a vender. Seja mais difícil de vender o meu produto. Mas há pouco disse que havia um carinho especial pela marca nacional. Mais uma vez, pegando no exemplo das bolachas. Pode estar na prateleira a número 1, a da marca própria, e depois, em vez de termos, por exemplo, uma marca espanhola, temos às vezes países como a Hungria ou a República Checa, segundo os exemplos que me foram dados. Portanto, marcas com as quais os portugueses nem sequer estão familiarizados. Verdade. Mas compram-nas, ou seja, porque não têm, afinal, a marca nacional. Não está na prateleira, Diana. Esse é que é o tema. Mas também não é produzida. Não, eu sei disso, mas uma coisa está intimamente ligada à outra. E então o que é que se pode fazer? O que se pode fazer é, basicamente, e isso é o que há pouco referi, esperar que agora, a muito curto prazo, os fabricantes de marcas se sentem com os operadores de retalho e comecem a trabalhar melhor as marcas dos fabricantes. Que é a sua expectativa para o próximo ano? Eu quero crer que sim, e quero acreditar nisso. E seria muito importante para as marcas. Mas, como eu digo, os supermercados não vivem sem as nossas marcas. E os preços no próximo ano, do seu ponto de vista, não vão aumentar ou vão aumentar? Porque já temos ouvido aqui várias versões. Não, os preços vão aumentar. É o tema. Os preços vão aumentar. Vão aumentar menos. É o tema da inflação. A inflação está estimada em cerca de 3%. Portanto, os preços vão aumentar. Agora, vão aumentar menos. Este ano aumentou muito mais. E a partir do momento que comecem a aumentar menos e os salários comecem a aumentar, que é o que está previsto, começam a haver alguns ganhos reais. Portanto, o consumidor vai estar com um pouco mais de folga. Mas eu volto a referir, a coisa mais importante para o otimismo, um ligeiro otimismo do consumidor, é não haver desemprego. É saber que, de uma forma ou de outra, vai ter o seu ordenado ao final do mês. Essa é a grande diferença com o ciclo da Troika. Em termos gerais, qual é a sua expectativa para este setor, para as marcas, em 2024? É um ano... Bem, mas para já vai ser um ano muito interessante para observar o que se vai passar no mercado alimentar e de higiene. Eu quero crer que é um ano em que vamos começar a dar a volta ao tema que tivemos aqui a falar grande parte do tempo, que é a guerra das marcas próprias. E começar a ver com que alguns operadores de retalho comecem a induzir mais o consumidor a comprar marcas de fabricante, até porque é melhor para a sua rentabilidade. Só se for mesmo por aí, não é? É também por aí, mas não é só por aí. Traz mais tráfego à loja, dá uma melhor experiência de compra ao consumidor. Existe uma série de razões para os operadores de retalho induzirem a compra de marcas fabricantes.
Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Core Capital. Core Capital, muito importante para a economia. Caixa Geral de Depósitos. Um grande banco português. Continente. Um grande grupo de distribuição. Serviço Nacional de Saúde. Um ativo muito importante de Portugal. TAP. Uma empresa relevante da economia portuguesa. CDS. Um partido que faz muita falta à Assembleia da República. Corrupção. A abater. Manuel Monteiro. Um bom líder do CDS. PAI. Um exemplo. Reiby. Paixão. Saudade. Uma coisa muito portuguesa. Sporting. Emoção. Portugal. O meu país e não quero outro. Nuno Fernandes Tomás, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Direção da Centromarca em www.rtp.pt. Regressamos na próxima semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.